Olá, amigos, como é que vocês estão? Vamos para mais um Jornal do Masa, edição especial. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a continuação daquilo que nós trabalhamos nas edições anteriores. Por exemplo, com a revista Veja, desta semana, 6 de outubro, a edição 2655, em que nós estávamos falando da reportagem da Denise Crispim Marim e do Ernesto Neves, A Democracia sob Ataque, sobre a instabilidade política no Peru, onde Martín Vizcarra, o presidente que assumiu no lugar de Pedro Pablo Kuczynski, PPK, que renunciou por motivo de corrupção, deu um golpe fechando seu próprio Congresso, muito embora se diz que tenha apoio da maioria da população. Bem, voltemos à reportagem então. Dois espinhos em especial emperram a engrenagem de governo e travam a economia. Um é a herança da corrupção sistemática implantada lá também pela brasileira Odebrecht e empreiteiras parceiras. Então, da mesma forma que no Brasil, tudo leva a crer que ao invés de uma democracia, o Peru transformou-se numa leptocracia, em que os representantes eleitos que deveriam cuidar dos interesses da população, na verdade estão cuidando exclusivamente dos seus interesses, e isso foi criado, isso foi moldado pelo esquema gigantesco de propinas que a Odebrecht parece ser a principal arquiteta. Executivos delatores revelaram pagamentos de quase 30 milhões de dólares em propinas do Peru entre 2005 e 2014, em troca de contratos de 143 milhões, e detalharam o envolvimento de 4 ex-presidentes. Então vejam, para cada dólar gasto no Peru em obras, ou melhor dizendo, para cada 5 dólares, um é desviado para propina. 20% do dinheiro usado em obras públicas do Peru era desviado para o atendimento da classe política. E repetimos, esse esquema quem criou foi a brasileira Odebrecht. 3 estão presos, entre eles o respeitado economista Pedro Pablo Kuczynski, o PPK, eleito com uma plataforma anticorrupção e pró-liberalismo econômico. O quarto, Alan Garcia, suicidou-se quando a polícia chegou com a ordem de prisão. O outro obstáculo à volta por cima é o fujimorismo, que tem maioria no Congresso sob a liderança de Keiko, filha de Alberto Fujimori, presidente ditador de 81 anos que, adivinhem, está preso por crimes contra a humanidade e corrupção. Então, sistema político viciado, leptocrático, que interessa somente a valores próprios, a interesses das famílias, do que a qualquer atividade popular, a qualquer vínculo com o desenvolvimento do povo peruano. Keiko Fujimori lidera os trabalhos parlamentares à distância. Ela se encontra sob prisão preventiva há 1 ano por envolvimento na Lava Jato peruano. Então, olha só a pouca vergonha. Mesmo presa, ela ainda controla a política da Assembleia Geral Peruana. É ridículo. A instabilidade faz parte da paisagem peruana, tanto quanto os requintados ceviches e a intragável Inca Kola. Nos primeiros anos da República, entre 1825 e 1845,
houve 53 governos e 6 constituintes. No século XX, 5 golpes abreviaram governos eleitos. A decisão de Martim Vizcarra de dissolver o parlamento, que até quinta, 3 de outubro, se recusava a acatá-la e antecipar eleições, tem frágil amparo legal. Mas, como disse o próprio texto, o Peru é a terra dos golpes. Parece-se com o Brasil, em que raramente nós conseguimos estabilidade democrática e um presidente passa a faixa para o outro, sobretudo da oposição, e isto acontece no governo do Fernando Henrique Cardoso e de Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, um raro período de estabilidade democrática na história brasileira. A mesma situação ocorre no Peru. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, foi acionada pela oposição, mas cautelosamente ainda não se manifestou. E por que não? Porque sabe que o sistema está muito corrompido. Como eu disse, só no esquema Odebrecht significa desvio de 20% de toda a economia peruana. Então, talvez a OEA esteja com o pé atrás, esteja achando que ninguém ali é suficientemente limpo para defender uma democracia que de fato não existe. Por mais que fechar parlamento seja condenável, o presidente tem a população cansada de corruptos a seu lado. Seu índice de aprovação subiu de 45% em maio para 60% em agosto, graças à percepção de que ele, político do interior sem grande projeção, é limpo. É muito perigoso isto. Isto começa a cheirar uma ditadura e não há garantias que Martim Vizcarra, ao convocar essas eleições, não manipulará o sistema político peruano e se eternizará no poder. Por enquanto, Vizcarra tem as regras do jogo na mão, disse a Veja um diplomata que acompanha a crise. Resta ver se terá força para domar o terremoto político em Lima, já que evidentemente ele despertou as forças da oposição, o ódio da oposição, e isso evidentemente pode se virar contra ele e deve se virar contra ele. Bem, pessoal, nós saímos do Peru e vamos para um país vizinho seu, onde a instabilidade também é muito clara, que é o Equador. Nós que estávamos fazendo uma reportagem datada da quarta-feira, dia 9 de outubro, manifestantes invadem a Assembleia em meio à piora da crise no Equador, com Quito tomada por protestos. Presidente Lenín Moreno muda a sede do governo para Guayaquil. Desde o dia 3 de outubro, manifestantes protestam contra medidas de austeridade do governo que provocaram a pior agitação no Equador em anos e a prisão de ao menos 570 pessoas, incluindo um parlamentar que apoia o ex-presidente Rafael Correa. Segundo Lenín Moreno, o atual presidente do Equador, a culpa dessa instabilidade, da agitação, da impossibilidade de se governar o país normalmente, foi organizado pelo atual opositor, que é o ex-presidente Rafael Correa. Os protestos estão ocorrendo em virtude de um pacote de austeridade que está seguindo as regras do Fundo Monetário Internacional, já que para estabilizar a economia, o Equador precisou recorrer ao Fundo Monetário Internacional em fevereiro, através de um empréstimo de 17 bilhões de reais. O levante ocorre devido a um acordo assinado em fevereiro com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que garantirá um empréstimo de 4,2 bilhões de dólares,
ou 17 bilhões de reais ao país. Em contrapartida, o governo tem que adotar medidas austeras, como o corte de um subsídio a combustíveis em vigor há 40 anos. Na verdade, o FMI ele exige uma série de situações para conceder os empréstimos que não são nada fáceis para a população. Brasil que tem essa experiência desde a época do governo militar, desde 1982 até recentemente. A decisão gerou um aumento de 123% nos preços da gasolina e do diesel e revoltou a população. É o que a gente sempre diz, aumentou esse item que é fundamental para o desenvolvimento e para o conforto da sociedade, que é a energia. Imediatamente esse custo se alastra por todos os setores como se fosse uma pirâmide. Nesta terça, os ativistas, muitos deles indígenas, romperam barreiras de segurança e entraram no prédio da Assembleia Nacional, gritando slogans contra o governo de Lenin Moreno. Segundo o jornal local La República, centenas de manifestantes agitaram bandeiras e cantaram antes de serem expulsos pela polícia, que lançou bombas de gás lacrimogêneo. O legislativo não estava em sessão no momento, mas houve a invasão. É óbvio que isso gera medo, isso gera insegurança e, dependendo do tamanho do protesto, não há força armada que consiga segurar a manifestação. Além da invasão, manifestantes voltaram a entrar em conflito com as forças de segurança em outros pontos de Quito e outras cidades do país. Os episódios, há outros como a captura de soldados por grupos indígenas e a paralisação da produção em 3 campos estatais de petróleo. Quer dizer que a manifestação é nacional, ela não está restrita à capital e a situação parece bastante complicada. A PetroAmazonas, que é a empresa de petróleo do Equador, estima que pode perder cerca de 165 mil barris de petróleo por dia, ou 1/3 da produção de petróleo do país, devido ao tumulto nas manifestações. E isto, se for perdido 1/3 da produção, 33% da produção, claro que vai afetar o preço do combustível, claro que isso vai aumentar a pobreza no país e os protestos tendem a aumentar. A situação se agrava com a confirmação também nesta terça da segunda morte da corrente dos conflitos. Um jovem de 26 anos que caiu de uma ponte em Quito um dia antes durante embates com a polícia. Outras 2 pessoas caíram e ficaram feridas. Então o conflito é generalizado e até notícias de mortes nós já temos. É uma situação muito delicada. A primeira morte aconteceu no domingo 6 de outubro, na província de Azuay, onde um homem de 35 anos foi atropelado por um carro. Uma ambulância destinada a socorrê-lo não conseguiu prestar ajuda, pois ficou retida em uma das barricadas dos manifestantes. Pela reportagem, então nós temos culpa também dos manifestantes que impediram o progresso da ambulância, supondo que pudesse ser até um carro disfarçado, camuflado das Forças Armadas, das forças policiais, e isso fez com que o inocente acabasse falecendo. Mais cedo o governo afirmou estar aberto à mediação internacional da crise por meio da Organização das Nações Unidas ou da Igreja Católica. Então o país realmente admite que a crise é grave, há problemas sérios, porque é rápido demais a busca de soluções baseado em negociações externas. Isso quer dizer que o governo está de mãos atadas, está se rendendo e não vê
capacidade sozinho de equacionar a situação. A única resposta é diálogo e firmeza ao mesmo tempo, disse o secretário da presidência, Juan Sebastián. Seu diálogo ainda é uma possibilidade à parte da firmeza, ganhou mais um componente. No final da tarde desta terça, o presidente equatoriano Lenín Moreno ordenou por meio de um decreto a restrição do movimento em áreas próximas a prédios do governo e instalações estratégicas. Resta saber se vai conseguir segurar a população. E como eu digo, dependendo do tamanho das manifestações, do ódio dessas manifestações, da raiva dessas manifestações, fica muito difícil segurar. O pedido impede o acesso da população a essas áreas no horário entre as 20 horas e as 5 da manhã, enquanto permanece um estado nacional de exceção no país, decretado desde o início dos protestos. A medida válida durante 60 dias pode ser estendida por outros 30 e torna o território equatoriano em uma zona de segurança. Assim, o governo pode suspender ou limitar direitos como livre circulação ou impor censura prévia à imprensa. Quer dizer que podemos dizer que o Lenín Moreno, embora não admite, decretou um estado marcial, que é um estado de exceção cheirando a uma ditadura. Logo ele, que ao ser eleito, ele vai, digamos, despertar o interesse da esquerda de uma social-democracia que iria recuperar a economia e a dignidade de vida do povo do Equador. Ainda que tenha o apoio de empresas e militares, a popularidade de Moreno caiu para menos de 30%, uma queda brusca em comparação aos 70% obtidos após a eleição de 2017, quando sucedeu Rafael Correa. É o que eu havia comentado antecipadamente. Ele despertou os interesses de uma modernidade, de uma esquerda mais lúcida, mas frente à realidade, frente ao boicote, aos interesses dos grandes empresários do capital externo, ele se fez refém dessa situação. Exaliado, Moreno rompeu com as políticas de esquerda do antecessor e se transformou em um de seus principais rivais. Nesta terça, após ter acusado de conspirar para tirar do poder, Correa negou que esteja planejando uma possível derrubada do atual mandatário. Agora vejam, eles eram aliados. Lenín Moreno se elegeu com uma plataforma de esquerda, rompeu com Rafael Correa, que é de esquerda, guinou o país da esquerda, da social-democracia, para o neoliberalismo e recorreu ao FMI. Obviamente a população reagiu, se sentiu traída e agora tem que suportar essas medidas austeras impostas pelo FMI e acatado pelo governo do Equador, que não está interessado no nível de sofrimento da população equatoriana. Eles são tão mentirosos, dizem que sou tão poderoso que com um iPhone de Bruxelas eu poderia liderar os protestos, disse a agência de notícia Reuters segurando o celular. Correa vive com a mulher belga em uma pequena cidade ao sul de Bruxelas desde que deixou o governo, há pouco mais de 2 anos. As pessoas não aguentam mais. Essa é a realidade, completou Rafael Correa, referindo-se às medidas de austeridades adotadas por Moreno com apoio do FMI. Correa também afirmou que o atual governo já caiu e sugeriu a antecipação de eleições, nas quais, segundo ele, concorreria. Se for necessário, voltarei. Teria que ser candidato a alguma coisa, por exemplo, a vice-presidência.
Então, realmente parece que o Rafael Correa, apesar de negar, está interessado na situação do país. Bom, a Silvia Colombo, direto de Buenos Aires, ela faz uma análise que fecha a reportagem. Fator indígena sempre esteve presente em momento de instabilidade no país. Assim como na Bolívia, os movimentos e sindicatos indígenas do Equador se organizaram na década de 1990 e desde então promovem protestos por igualdade de oportunidades e demarcação de terras e outras demandas. Enquanto na Bolívia, o que o presidente Evo Morales, que concorre à reeleição no próximo dia 20 de outubro, integrou esses grupos ao jogo político local com diversos estímulos assistencialistas, cotas do parlamento e até a criação de um sistema judicial à parte, o mesmo não ocorreu no Equador. Então, segundo a Silvia Colombo, na Bolívia, o Evo Morales criou uma espécie de governo à parte para os indígenas, maioria da população, sobretudo os quichuas e os aimarás, enquanto no Equador, os governos tanto do Rafael Correa quanto do Lenín Moreno só aumentou a pobreza e a exclusão entre os indígenas. Excetuando-se alguns momentos de trégua, o fator indígena esteve presente nos momentos de instabilidade que provocaram as saídas antecipadas do presidente do Equador, como Abdalá Bucaram, 1997, Jamil Mahuad, de 2000, e Lúcio Guterres, em 2005. Quando chegou ao poder, Rafael Correa, que governou o Equador de 2007 a 2017, que estudou nos Estados Unidos e é casado com uma belga, esforçou-se para mostrar que sabe falar quechua e que seu governo seria de integração. Os indígenas, afinal, são 4,5 milhões de pessoas no Equador, 25% da população total, e o Lenín Moreno, ele excluiu, aumentou a exclusão do povo indígena, que já se considera menos privilegiado, e só agravou a situação. Isso não ocorreu de todo, e durante sua gestão houve manifestações de indígenas marcadas por bloqueios de estradas, atos em grandes centros urbanos e greves devido a seguidas autorizações do governo equatoriano para mineradoras multinacionais. Então ele cedeu espaço para o interesse externo e diminuiu as áreas de proteção indígena, segregou os índios, aumentou a pobreza e agora não está conseguindo segurar. Isso tudo desde 2017, logo Lenín Moreno, que era a esperança de progresso no Equador, que também queria se livrar de um governo corrupto, que foi o do Rafael Correa. Ainda assim, com sua mão de ferro populista, ele foi capaz de contê-los e enviar ao mundo a mensagem de que seu governo era um aliado dos movimentos indígenas. Uma mentira, mais uma vez típico da América Latina, populistas, mentirosos, corruptos e que enganam a população o tempo todo. O Equador foi declarado como Estado plurinacional e intercultural, e Rafael Correa incentivou a participação indígena, ainda que de forma controlada, nos governos regionais e no parlamento do país. Também aumentou o gasto social para melhorar o acesso dessa população à saúde e à educação pública, mas de forma controlada, como o texto deixa bem claro. Para a comunidade internacional, bastava a imagem geral de que Rafael Correa havia pacificado os anseios indígenas e dado algo de estabilidade ao país, que desde 1830 teve 21 constituições
e que desde os anos 1970 não viu nenhum partido político se reeleger. Então, de uma grande instabilidade no Equador, uma situação muito tensa. Em 2019 não foi diferente. Rafael Correa conseguiu, durante sua década como presidente, já com seu sucessor Lenín Moreno, um herdeiro político que se tornou um de seus maiores inimigos, a história está sendo diferente. Primeiro, porque a situação econômica do país já não é tão boa. O fim do boom das commodities e a queda do preço do petróleo fizeram com que Lenín Moreno tivesse de apertar o cinto do gasto social e promover ajustes em tarifas, como a que fez eclodir a mais recente série de manifestações, que foi um aumento de mais de 120% nos combustíveis, o que reflete na tarifa de energia imediatamente. E em tempos de crise, a pobreza se nota ainda mais discrepante. Se esse índice entre a população total é de 37%, entre os indígenas a cifra é bem mais alta, 73% deles estão abaixo da linha de pobreza. No Brasil, 24% da população está abaixo da linha de pobreza. No Equador, entre os brancos, 37% e entre os índios, 73%. Quer dizer, a desigualdade hoje no Equador é pior do que a do Brasil. Por isso, a hora que ele anunciou este aumento, sem que a população pudesse reagir e para atender aos interesses do Fundo Monetário Internacional, claro que isso deu problema. Os próximos passos de Moreno serão cruciais. Ou busca uma saída negociada e conciliadora com os grupos indígenas, ou pode integrar a lista de outros presidentes que deixaram o poder mais cedo. Então, a Silvia Colombo termina a reportagem dizendo que é possível que haja, inclusive, a queda do Lenín Moreno, porque a situação está se tornando impossível de ser controlada. Bem, meus amigos, ficamos por aqui. Hoje nós fizemos um Jornal do Maza exclusivo para a América do Sul, em que analisamos a situação do Peru e a situação do Equador. Nós ficamos por aqui, mais um abraço para todos, muito obrigado pelo suporte, pelo apoio, continuem acompanhando o Jornal do Maza, muito obrigado, fiquem bem.